Bom, vamos então para continuar os trabalhos visto os carros elétricos, os riscos, e apresentar um roteiro de um laudo técnico, mais dirigido para engenheiros e arquitetos. Uma forma de fazer um trabalho completo de proteção para que não seja surpreendido por incidentes que não possam ser combatidos dentro de um ambiente fechado. O laudo técnico, então, nós precisaríamos para esse tipo de trabalho de pelo mínimo 3 profissionais: engenheiro de segurança para fazer um laudo relativo à segurança em todas as instalações, um engenheiro eletricista para fazer um laudo com RT de a instalação elétrica em si dos carregadores, e um engenheiro civil ou um arquiteto para avaliar as condições de segurança das estruturas do prédio. Esse laudo deveria ter, no mínimo, um roteiro que nós apresentaremos agora. O objetivo do laudo, qual é a abrangência, base legal, quais são as responsabilidades, as características físicas do local, tipo de estrutura, porque é importante nós sabermos se vai ser concreto armado, se é protendido, se é ferro, se é madeira. Cada um desses elementos estruturais tem um comportamento diferente perante um incêndio e um elevado calor localizado. A idade do prédio, estado de conservação, tipo e eficiência de ventilação, que é muito importante numa situação de incêndio, os impactos de vizinhança, o que nós temos, prédio grudado ou não, né? Qual o impacto que o incêndio dentro dessas instalações pode gerar na vizinhança, número de pavimentos, número de pessoas que estão nesse prédio, que pode ser atingido, carga e incêndio do local, o estado de conservação dessas estruturas e as proteções contra fogo existentes, tanto nas estruturas quanto no prédio em si. É sabido que a resistência do concreto cai muito com o aumento da temperatura. E esse gráfico nos mostra que a partir, digamos, de 600 graus, nós temos 50% da resistência do concreto. Em torno lá de 900 a 1000 graus, praticamente o concreto não tem resistência nenhuma. O ferro, a gente vê também que o aço, a partir dessas temperaturas, em torno lá de 800, 900 graus, ele perde totalmente sua resistência, assim como os valores do FCK, da resistência da massa de concreto. Essa segunda tabela nos mostra que com temperaturas de 1000 graus, ele chega a ser 0,04 ou 0%, isto é, não existe mais a estrutura concreto armado nessas temperaturas. Esse laudo técnico, então, deve levar em consideração, através de plantas e cortes do local, identificando as distâncias dos elementos estruturais em relação ao ponto de carregamento, que seria o ponto de possível fogo e geração de calor para essas estruturas. Qual a proteção adicional necessária? Será que as estruturas estão tão perto que elas podem ser atingidas por altas temperaturas e merecem uma proteção adicional? Qual é o pé direito? Qual a distância da laje até o teto do veículo? Porque sabe-se que num veículo elétrico queimando, acima dele as temperaturas chegam a 800 graus. Tipo e espessura da laje, rota de saída do veículo, localização dos eletrodutos, linhas de água, linha de gás, tudo isso vai ser necessário na montagem de uma planta do local. Característica física do ponto de carregamento. Além de nós mostrarmos todo o ambiente, nós temos que mostrar também o ponto local de carregamento, que pé direito tem, quais os revestimentos, a distância das saídas, a distância das redes de gás, combustíveis, eletricidades, que normalmente são redes que estão percorrendo o teto das garagens, e distância de outros veículos. Esse laudo também teria que trazer como informações mínimas que tipo de veículo e baterias a serem carregadas, vão ser ciclomotores, vão ser automóveis, quantos automóveis, qual é a carga térmica disso, né? A alimentação de energia, a carga, as redes, os desligamentos de emergência, o tipo de carregador que serão utilizados, a indicação e localização dos recursos de combate a incêndio, extintores manuais, os sprinklers, os hidrantes, qual é a distância, quanto tem de recurso de água, máscaras, porque ninguém vai conseguir fazer um combate inicial de incêndio num ambiente onde tenha muita fumaça e muito fogo sem o uso de máscaras, né? E todos os EPIs necessários. E alguns recursos especiais,
a distância da corporação de bombeiro para ver o tempo que nós temos de recurso para a chegada dos profissionais de combate a incêndio e o volume de água disponível. Quanto de água esse prédio dispõe, porque sabe-se que para incêndio em carros elétricos é necessário um grande volume de água, pois esta queima da bateria ela é interna e internamente ele também reproduz oxigênio e se nós não resfriarmos esse ambiente com muito tempo, o fogo se alastra com muita facilidade. E um programa de treinamento dos moradores, através do conhecimento do fogo, normas de combate, fazer simulados e primeiros socorros. As pessoas têm que saber o que fazer numa situação de emergência dessas que a gente não quer que ocorra, mas é possível de ocorrer. Aqui exemplo de alguns recursos especiais que já estão sendo utilizados no mundo e aqui no Brasil já tem alguma coisa. À esquerda nós temos uma espécie de um quadro, uma cápsula que cai em cima do veículo, fechando esse box desse veículo que está queimando, e esse invólucro é a prova de fogo, é resistente ao fogo por um grande tempo, evitando a transferência do calor para os outros veículos, outras instalações do prédio. Temos as mantas, também a prova de fogo, com resistência de até 4 horas de fogo, e essas resistências, essas mantas podem ser utilizadas, elas são espichadas sobre o veículo, confinando o fogo e mantendo dentro da manta as reações químicas que estão ocorrendo na bateria, gerando calor e fogo. A carga de incêndio é um fator preponderante desses prédios, onde nós vamos ver o que esse prédio tem de risco de incêndio e de intensidade de chamas que pode vir a acontecer. Isso vai definir o dimensionamento do sistema de combate que nós temos necessidade, vão ter um carro, 2, 3, 4, 5 carregadores, a saída é mais difícil, mais fácil, é fechado, é aberto. O tempo de resistência estrutural, que isso também vai acabar sendo definido por essa carga de incêndio. O dimensionamento das rotas de fuga teria que ser maior, menor, dependendo do número de pessoas que tem que sair e que tempo essas pessoas vão ter para poder sair. O isolamento do fogo, a compartilhamentação desse fogo, a classificação de risco e as exigências legais em cima desse tipo de risco específico determinado pela carga de incêndio daquele estabelecimento. É um diagnóstico da intensidade do risco. Nós temos o tempo requerido de resistência ao fogo, estabelecido pela NBR 14432, em que se estabelece, por exemplo, para prédios residenciais com mais de 30 metros de altura, um tempo máximo de resistência das estruturas até 120 minutos. Sabe-se que os incêndios em carro elétrico descontrolados levam até horas para serem controlados. Então, há a necessidade de um controle imediato desse fogo desse veículo para que a gente não ultrapasse esse tempo e com essas temperaturas que possa vir a danificar as estruturas do prédio. A carga de incêndio de instalações de apartamentos, por exemplo, está em torno de 300 microjoule por metro quadrado. Então, esse é o fator que faz a multiplicação por todos os moradores e todo o tamanho das instalações para que nós tenhamos a carga de incêndio daquele estabelecimento. Ainda dentro do laudo, as informações mínimas necessárias, teríamos o tempo de resistência ao fogo da estrutura, que seria determinado por este laudo, pela carga de incêndio, pela distância que as estruturas estão do centro de fogo, pelo tipo de estrutura, pelo tipo de revestimento que ela vai ter. Em cima disso tudo, dá para nós dimensionar que tempo essa estrutura pode resistir ao fogo sem chegar naquelas temperaturas em que ela perde totalmente a sua resistência. As rotas de fuga, saídas de emergência, tempo de deslocamento, maior a carga de incêndio, mais rápido tem que ser o deslocamento, né? Os mapas das rotas para a retirada eventual do veículo em chamas, é uma possibilidade que tem que ser levada em conta, porque se sabe que o veículo em chamas, embora eventualmente se controla a chama, mas por dentro na bateria, esse fogo continua e pode voltar. Então é importante tirar esse elemento perto das estruturas para que ele não venha agravar a questão. O sistema de monitoramento e alarme, reserva de água disponível, é necessário muita água para atingir esse objetivo de manter essa temperatura sob controle.
e não atingir os elementos estruturais do prédio. E essa água a gente tem que se preocupar quando são garagens de segundo, terceiro, quarto, quinto pavimento, né? Para onde esse volume de água vai? Para um veículo desse, normalmente se gastaria em torno de 20 mil litros de água. Essa água vai percorrer escadas, vai percorrer caminhos e pode chegar em quadros elétricos, enfim, isso tudo tem que estar previsto neste laudo para que nós não venhamos a gerar complicações maiores. O laudo também deve trazer as informações mínimas a respeito da ventilação, é muito importante, porque o ambiente tem que ter um sistema de ventilação, senão não consegue se chegar perto do fogo, porque nessa queima do veículo elétrico é uma geração de muita fumaça, uma fumaça escura, que se o ambiente é muito fechado, nós perdemos totalmente a possibilidade de chegar até o ponto de fogo para fazer um ataque, um atendimento. O aterramento da rede elétrica, né, dessa alimentação, ela tem que estar bem aterrada e esses aterramentos têm que passar por medições periódicas e a validação do seguro incêndio do prédio, pois há possibilidades de alteração significativas nos prêmios de seguro em função deste novo risco gerado nas instalações. Então, só para concluir, esse laudo deve trazer recomendações claras e estabelecimento das condições mínimas necessárias à instalação de um sistema de carregamento elétrico no local. Ele tem que identificar as necessidades de melhoria locais e o prazo que elas serão executadas. Tem que definir um responsável pelo gerenciamento das instalações e pela administração dos grupos de brigada de incêndio. E tem que prever uma periodicidade de emissão e revisão desse laudo técnico. Então, pessoal, é possível fazer desde que se estabeleça um trabalho técnico de controle dos efeitos que esse fogo pode gerar nas instalações e nas estruturas do prédio, ok? Era isso. Um abraço a todos.